A JM Conference apresenta o pastor Lucas Rodrigues, pastor da Juventude Missionária em Maringá. Tem formação pastoral pelo Seminário Isbel, bacharel em teologia pela Unifil e é pós-graduando em arte da pregação e estudos bíblicos. É casado com a Alana. É o pastor Lucas Rodrigues. Os adversários da submersão. Juventude Missionária. Estou muito feliz de participar com vocês desta conferência. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por tudo, ao pastor Jacó pelas oportunidades, ao pastor Jacó Júnior por me ajudar na conferência, agradecer aos preletores, à equipe de seminaristas, à equipe pastoral e também os nossos jovens e adolescentes da igreja em Maringá, região e no Brasil. Hoje eu quero trazer uma palavra bem pastoral, quero falar com o meu coração daquilo que eu estou vendo, ouvindo, sentindo no meio dos nossos adolescentes e jovens. O tema que propomos em conjunto com a equipe da juventude para esta conferência é sobre profundidade. E eu creio que todas as palavras de todos os preletores estão sendo especiais para nós. E diante deste especial de Deus, percebo que é necessário entendermos o que é preciso para submergir em Deus. Eu imagino também que uma boa maneira de compreendermos melhor a nossa submersão em Deus é usando a figura de um submarino. Isto mesmo. O submarino foi construído para atravessar o mar debaixo das águas. E pesquisando sobre ele, eu descobri que para submergir, um submarino precisa encher os tanques de lastro, enormes reservatórios de água que ocupam uma grande parte da sua arquitetura. Quanto mais cheio, mais fundo. Quando os tanques estão cheios, eles ficam mais pesados e por isso o submarino ele não boia, mas ele afunda. Claramente podemos entender um recado de Deus para a nossa juventude através de um submarino. Em outras palavras, mais espirituais, poderíamos dizer que para submergir em Cristo é necessário encher os tanques da mente com a presença do Espírito Santo. Quanto mais cheio, mais fundo. Quanto mais cheios de Deus, mais fundo iremos com Ele. Quanto mais cheios de nós vamos ficar cada vez mais como um navio, que não afunda, mas permanece na superfície. Então, pense nessa figura do submarino e reflita. Você está na superfície ou na profundidade com Deus? Adolescentes, jovens, juventude missionária, igreja missionária de Maringá, do Brasil, tenha convicção. Jesus nos chama para irmos aonde as águas são mais profundas. Porém, apesar de Jesus nos chamar para as águas profundas, existem adversários da submersão. Isso mesmo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quais são os adversários da submersão? Quais são os inimigos que você precisa enfrentar? Quais são os inimigos que não quer deixar você ir para o fundo com Deus? Eu peço que hoje você entenda essa palavra, para que você saia dessa conferência mais cheio da presença de Deus. Em primeiro lugar, o primeiro adversário da submersão é a preguiça para ler a Bíblia. A nossa geração, infelizmente, lê pouco a Bíblia. Apreciamos pouco a palavra de Deus. Preferimos assistir uma série do que ler a palavra do Senhor. Isso é real. Não estou falando de algo da minha imaginação, mas por experienciar na prática. Eu atendo jovens e adolescentes, converso com eles e percebo que falta Bíblia. O pastor Jacó Júnior já disse muito bem aqui sobre esse assunto da Bíblia, mas eu quero reafirmar dizendo que a Bíblia sempre foi e continuará sendo a palavra de Deus, juventude missionária. Então você quer ir mais fundo com Deus? Leve a sério a Bíblia. Pode ser legal ou chata lê-la, seja um dia triste ou feliz, não importa, a Bíblia deve ser consumida por nós. Estudar a palavra de Deus não é para simplesmente obter o prazer, e sim um mergulho profundo na vontade de Deus. É verdade, existirão dias que você não irá realmente estar muito ali à vontade para ler a Bíblia, talvez com um pouquinho de sono, talvez um pouquinho cansado, mas eu quero dizer para você, você não pode deixar a preguiça tomar o lugar da vontade maior que nós devemos ter para ler a palavra do Senhor. Eu vejo, sabe, galera, que
A nossa geração, essa geração cristã, ela quer mudar o mundo, ela quer fazer uma revolução, mas muitos têm preguiça de ler a Bíblia, não estudam uma matéria sequer sobre ela, mesmo tendo tantas oportunidades. Sabe o que acontece? Essas pessoas correm o risco de serem meros espectadores, críticos do cristianismo, sem contudo ter uma vida com Deus. A Bíblia diz assim: mas ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. A todo instante, de dia e de noite, ele pensa nessa lei. Veja bem, pensa na lei, pensa na Bíblia. O que mais? Fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Galera, nesta conferência, faça o compromisso de ler a Bíblia. Faça o compromisso de estar com Deus. Aplique a Bíblia, aplique-se à leitura, porque isso vai fazer você ir mais profundo com Deus. Segundo lugar, o segundo adversário da submersão é o mau gosto para conteúdo. Tem gente que ouve, vê e lê de tudo, menos ouve, vê e lê coisas boas. Eu quero confessar para vocês uma angústia que tem cercado o meu coração como pastor de jovens e adolescentes. Eu fico apavorado em ver o tipo de teologia que estão colocando na internet para a nossa juventude. Eu vejo cada coisa absurda. São pessoas, pregadores, líderes, dizendo que Deus não é absoluto, que Ele não é soberano, que a Bíblia está errada, que ela não é a verdade total. Galera, o que é isso? São os finais dos tempos. Muitos dos nossos jovens estão com mau gosto para escolher conteúdo, estão se alimentando de coisas podres, estão se cansando do puro e simples cristianismo. Muitos não aguentam ouvir a verdade, mas preferem a mentira, preferem a meia-verdade misturada com entusiasmo, grito, euforia, frases desconcertantes. Mas deixa-me te dizer uma coisa, a verdade de Deus não precisa de circo, palhaço e plateia. E como pastor da nossa juventude, eu preciso alertar as nossas vidas, como um vigia que observa a entrada. Cuidado com o que você está seguindo, cuidado com o que você está ouvindo, avalie o conteúdo. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia, porque só vai saber avaliar o conteúdo quem conhece o conteúdo de Deus. Às vezes os jovens, os adolescentes, eles me mostram alguma coisa nova que eles aprenderam. Um pregador, uma frase, algo desse tipo. Eu ouço, leio um pouco aquele conteúdo, mas em 5 minutos nós já somos capazes de avaliar se aquela pessoa é bíblica ou puramente especulativa, dedutiva, centrada no homem. Cuidado! A Bíblia diz, queridos amigos, não creiam sempre em tudo o que vocês ouvem, só porque alguém diz que é uma mensagem de Deus. Veja bem, o que a Bíblia está dizendo? Examinem primeiro para ver se realmente é, porque há muitos falsos mestres por aí. Preste atenção a isso, juventude missionária. Quem já comeu alimento de qualidade não se satisfaz com comida de porcos, com lavagem. Eu peço a Jesus que Ele abra a sua mente para você entender isso. O terceiro adversário da submersão é a criação de um Jesus fake. Isso mesmo, criação de um Jesus fake. Este é um aspecto que nós precisamos combater em nossa geração. Cada ser humano fez um Deus para si e se esqueceram da Bíblia. Foi justamente isso que a Reforma Protestante em 1500 combateu. Ela destruiu todas as percepções erradas de Deus daquela época e nós precisamos todos os dias uma nova reforma em nosso coração. E aqui, neste momento, eu preciso dizer uma coisa muito importante. Eu tenho uma crise com os movimentos de jovens sem igrejas e sem pastor. Preste atenção. A minha crise se refere às mensagens que são pregadas nesses movimentos. Eles pregam sobre amor, graça divina, mas não pedem mudança, não pedem arrependimento e muito menos entram em assuntos polêmicos, mas que são necessários falar. O que acontece é que nestes movimentos de juventude missionária, os nossos jovens, adolescentes são confortados com a mensagem de amor, mas não confrontados a abandonarem os erros. Você nunca ouvirá estes movimentos falarem ideias bíblicas que o mundo rejeita. Por quê? Porque a audiência deles depende do agrado do mundo. A consequência disso é que os movimentos se tornam legais, mas o seu pastor local, o pastor da tua juventude, se torna um chato, fundamentalista,
opressor, legalista. Juventude, eu só quero pregar a Bíblia e mais nada. Por isso é necessário dizer que nós sofremos as dores dos pecados das nossas ovelhas, como se fossem os nossos pecados. Eu imagino que Jesus sentiu isso milhares de vezes mais. E é por isso que nós nos esforçamos para confrontar o erro e levar a vontade de Deus, mas desta forma somos contra-atacados por pessoas que fizeram um Deus segundo a sua imagem. Literalmente rasgaram Deus da Bíblia e dizem com todas as letras: eu não acredito em um Deus que pede tudo isso que está escrito na Bíblia. Missionária, vamos abrir nossos olhos, pois negar o Deus completo da Bíblia é um erro espiritual fatal. Deus não é só amor e perdoador, Ele é santo, puro, rei, senhor, arquiteto, abençoador, recompensador, protetor, justo, pai de correção, pai de confrontação. É isso, juventude missionária. E eu confesso aqui que eu não sei qual é a Bíblia que muita gente lê. Porque a minha, a que veio de Deus, para nós, para a nossa juventude, ela diz que Deus salva, mas também corrige. Ele ama, mas Ele corrige. Ele perdoa, mas Ele pede para que não cometamos mais o mesmo erro. Você compreende isso? Eu espero que sim. A Bíblia diz: sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a Ele todo o seu cuidado diário. E depois começaram a fazer ideias tolas, como Deus seria. Um fake, Jesus fake. E o que Ele queria que eles fizessem. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas. Juventude missionária, se hoje você está crendo em um Deus recortado, a sua imagem, a sua percepção, abandone essas ideias. Corra para Deus, corra para Jesus, mude de vida e assim você será mais profundo. O quarto adversário da submersão é a falta de inteligência espiritual. Por estarmos em uma idade super tecnológica, por nascermos em meio aos computadores, por termos informações rápidas e estarmos em contato com o mundo globalizado, nós nos achamos a geração mais poderosa que já existiu na face da Terra. Mas a verdade é que nunca houve tantos filhos mimados, sabichões, nunca houve tantos jovens e adolescentes com arrogância. Pensamos que os velhos são desnecessários. Somos estúpidos o bastante para esquecermos que o presente só existe por causa das vitórias do passado. Estúpidos o bastante para esquecermos que somos pó e que ao pó voltaremos. Juventude missionária, o resultado dessa estupidez estampada de inteligência é uma falta de astúcia, de sabedoria. Então nós corremos o risco, por falta de sabedoria, de nos envolvermos onde nós não fomos chamados. Corremos o risco de abraçarmos movimentos sociais anticristãos apenas por terem uma pauta social interessante. Eu vejo isso acontecer. E seria cômico se não fosse trágico. Pessoas que ontem estavam a favor de um movimento social, que nem entendem muito bem o que está por trás daquilo, mas estão lá. E um dia depois estão na igreja erguendo as suas mãos para adorar a um Deus. Eu não entendo isso. São coisas inacreditáveis. É por isso que essa conferência se torna importante para as nossas vidas. E eu me coloco aqui como um profeta de Deus. E eu digo a todos nós, vamos ser verdadeiramente inteligentes. Não enganados. Juventude missionária, cuidado com os lobos vestidos de ovelhas. E não pense que essa figura é para dentro da igreja. É para o mundo. Existem lá fora muitos lobos que se vestem de ovelhas. E eles usam pautas boas, mas que possuem intenções ruins. A Bíblia diz: estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Sejam cautelosos como as serpentes e inofensivos como as pombas. É isso. Nós não precisamos de mais uma bandeira social. Precisamos do Evangelho. Ele contempla tudo. Seja astuto. Jesus nos dá tudo o que nós precisamos
para viver em um mundo mais justo e verdadeiro. Por isso, seja inteligente espiritualmente. Não se envolva com coisas que Deus não te chamou para fazer. Assim seremos mais profundos. O quinto adversário da submersão é a indiferença com o compromisso. É isso mesmo. Uma das coisas que mais me entristece como pastor é a falta de compromisso de algumas pessoas para com a obra de Deus. Às vezes as pessoas pensam, para um pastor é fácil, né? Ele recebe da igreja para fazer isso. Porém, a questão é mais profunda. Pois antes de um pastor existe um ser humano que foi lavado por Deus, salvo por Deus, convertido, arrependido, chamado a fazer o que ele já fazia antes por amor. Veja bem, Jesus, ele nos chama. Todos nós somos servos de Deus, seja em tempo integral ou não, todos nós devemos ter compromisso com Jesus, compromisso com a sua igreja. E sabe, eu atendo jovens que dizem querer uma vida mais profunda com Deus. Adolescentes, eles são sinceros, porém eu vejo muitas vezes que falta a palavra compromisso. Aprenda uma coisa, nunca cobre nada de Deus, nunca peça algo que você já não tenha tentado fazer. É claro, sozinho nós não podemos, mas isso não anula o livre-arbítrio de nós tentarmos buscar o melhor e realizar os nossos compromissos. A Bíblia diz, não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Atente aos seus compromissos. Juventude missionária, vamos ter compromisso com Jesus, com a sua igreja. Eu sei que nessa pandemia muitas pessoas não podem realmente vir, mas outras, elas aproveitaram disso. E era tudo que elas precisavam para ter uma desculpa. Seja um jovem de igreja, seja um adolescente de ministério, seja uma pessoa que é necessária no reino de Deus, seja útil, seja profundo. O sexto adversário da submersão é a fuga da correção. Eu sei que nós não gostamos de correção. Preferimos o subterfúgio, preferimos fugir, porém jovens e adolescentes precisam também de correção. Mas o que vemos é cada vez mais pessoas profundamente machucadas por não conseguir ouvir um não. Mas nós precisamos, juventude missionária, aprender a ouvir um não. Então exercite a sua mente para aceitar o não corretivo, porque o não corretivo sempre irá nos ensinar grandes coisas e nos ensinará a ouvir Deus. Deus diz não, Deus corrige corações, Deus pede arrependimento, Deus anseia por o nosso coração quebrantado. Deus quer fazer da nossa geração uma geração forte e profunda. A Bíblia, ela é bem clara, ela diz, ela é tão orgulhosa que nem sequer ouve a voz de Deus. Ela não aceita conselhos de ninguém, não aceita correções, ela não confia no Senhor, nem procura a Deus. Veja bem, juventude missionária, que você não seja esta nação que a Bíblia descreve, que não procura Deus. Não, não, não. Que você aceite. É por esse motivo que nós não podemos fugir da correção. Ela não é e não pode ser um empecilho para nos aprofundarmos mais em Deus. O último adversário da submersão é a carência de pai e líder. Nesta pandemia, houve um crescimento ainda maior de separações. Na Rússia, por exemplo, chegaram até a cancelar o divórcio diante dessa crise da pandemia, porque tinham muitos divórcios. Somos uma geração de filhos com pais separados. É claro que não são todos, mas existe uma grande parte de nossos jovens e adolescentes que estão em famílias rearranjadas. É nesse cenário que surge um problema. Pais e filhos separados, unidade desfeita, senso de pai e liderança desfeita. Quando não é a separação, é a falta de modelo, de líder, de caráter. Quando rejeitamos e não vivemos o modelo de Deus, seguimos ídolos, youtubers da boca suja, aproveitadores da internet e televisão. Eu percebi que esta falta de pai na sociedade
abriu um leque gigante para as desilusões. É neste leque que entregamos a nossa vida aos amores errados, relacionamentos destrutivos, como bem falou o pastor Marcos Madalena. A falta do senso de ser filho, então, se torna um obstáculo para irmos mais profundo com Deus. Por quê? Porque Deus é Pai e Ele quer nos fazer seus filhos. Reflita nisso. Você realmente sabe o que é ser filho? A Bíblia diz, porém, alguns creram nele e o receberam. E estes Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Juventude missionária. Veja bem este texto, terminando a minha palavra aqui nesta conferência. Se tornarem filhos de Deus. Você, moça, olha para esse texto. Rapaz, juventude missionária, igreja missionária. Esse texto é para mim, esse texto é para você. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Ei, me escuta do outro lado desta tela. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Você não precisa ficar se entregando aos amores errados. O texto ele continua. Ele diz, eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Aleluia! Glória a Deus, juventude missionária! Glória a Deus, igreja missionária! Deus hoje nos chama para sermos filhos dele. E um filho de Deus não deixa a preguiça tomar conta para ler a Bíblia, mas o filho de Deus vence as tentações. O filho de Deus, ele escolhe bons conteúdos para consumir. O filho de Deus sabe escolher. O filho de Deus acredita em Jesus, mas o Jesus da Bíblia, não o Jesus fake. Os filhos de Deus são inteligentes espiritualmente. Eles não se misturam com movimentos que são contra o seu pai. O filho de Deus tem compromisso com a sua igreja. Não foge da correção, mas aprende a ouvir um não. É liderado por Jesus. Juventude missionária, eu quero pregar aqui meus últimos minutos com meu coração. Vamos ser profundos, vamos ser intensos. Juventude missionária, vamos mergulhar em Deus, porque eu creio, Deus tem coisas para a nossa vida, mas isso depende de nós, nos colocarmos à disposição de Deus. Vá mais profundo, deep, seja mais profundo, em nome do Senhor Jesus.